Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, hoje eu vim a partir de um tema. Ontem o Senhor me deu um tema chamado Não se feche. Eu falei, Senhor, que tema poderoso. E hoje pela manhã eu perguntei, Senhor, qual o texto de apoio que eu posso usar para esse tema que o Senhor me deu. E ele me mostrou Jó, me falou sobre Jó. E eu falei assim, Jó? Ele falou assim, Jó. Porque Jó era temente ao Senhor, era justo, fazia tudo quanto era necessário e ainda assim foi provado. E segundo a Bíblia aqui, Jó não pecou contra o Senhor. Nenhuma vez Jó pecou contra o Senhor. Isso nos mostra o quanto a capacidade de Jó, o quanto de capacidade Jó teve de, mesmo vivendo a aprovação de Deus, mesmo vivendo a repreensão de Deus, mesmo vivendo as lutas, ele não pecar, ele não se fechar. Jó ele poderia ser um exemplo de um homem que, depois de todas as coisas que ele viveu, ele poderia se fechar para a vida, ele poderia se fechar para o mundo, ele poderia se fechar para determinadas áreas da vida dele, e ainda assim ele não se fechou. E é exatamente o que acontece com a gente. Às vezes estamos numa área da nossa vida a qual já aconteceu muita calamidade, na qual já aconteceu muitos desastres, muitos derramamentos, muitos impactos negativos, e que chega uma hora que a gente se fecha. Mesmo sem a gente perceber, a gente acaba se fechando. Por que a gente acaba se fechando? Porque a gente já não sonha mais nada em relação àquilo. Nós não conseguimos projetar, conjecturar, nós não conseguimos criar planos, metas. Isso significa que você já não tem olhos de vida sobre aquela área, você não consegue ver mais vida, você já viveu tantas coisas ruins que você se fechou. E quando Deus me deu esse tema, eu achei super incrível, incrível demais. Não se feche. Eu já me fechei por muitas vezes, diversas áreas da minha vida, não só em uma, duas, não, diversas áreas da minha vida por impactos negativos, porém era só o amor de Deus me melhorando. E uma coisa que Deus tem bradado no meu coração ultimamente também é sobre amar a correção de Deus. Quando a correção de Deus chegar até você, abrace a correção de Deus e peça a Ele obrigado. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me corrigindo. Muito obrigado por essa correção. Deus, obrigado. Eu recebo, eu entendi que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso evoluir, eu entendi que eu preciso avançar. Obrigado pela correção. E naturalmente, assim, sobrenatural, gera fruto. Gera fruto quando você pega a correção de Deus, abraça ela, até espremer, Senhor, eu entendi. E você vai melhorando o espaço, você vai corrigindo, você vai fazendo o que Deus está mandando, você vai criando contatos com Deus, você vai criando, como o cérebro que por neurônios ele vai criando contatos uns com os outros. Assim é o Senhor, tá? Todas as vezes que nós se aproximamos e que nós damos passos para frente, que o Senhor manda e a gente obedece, e a gente vai se aproximando com Deus, a gente vai indo para águas mais profundas, e a gente vai ganhando relacionamento, e evidentemente nós vamos melhorando, a gente consegue entender a Deus mais de perto. E lendo esse livro aqui, lendo o livro de Jó, tem uma frase aqui que Deus fala para Jó que tudo que está debaixo do céu é dele. Aí você consegue ver a capacidade de Deus, né? Tudo que está debaixo dos céus é do Senhor. Então, muitas das vezes você olha e você vê o mundo financeiro, você vê, dependente da área da sua vida ou a área que você precisa que Deus chegue nela, a gente vê essas coisas com tantas circunstâncias, com tantos embaraços, só que o Senhor está falando para nós, tudo que está debaixo do céu é meu. Eu sou dele, meu irmão, tudo que está ao meu redor, tudo que está à frente, objetos, pessoas, até os meus impulsos, tudo é dominado e controlado por ele. O seu pai é dono de tudo é dele. E eu fiquei muito agraciada por
por receber essa palavra do Senhor hoje pela manhã, um domingo pela manhã. E eu deixo para vocês também essa palavra, que nós viemos criar elos com Deus, que nós viemos entender o cenário da nossa vida e perguntar a Deus o que esse cenário vai gerar na minha vida e o que eu devo fazer dentro desse cenário. Qual é a minha parte a fazer e que eu posso estar negligenciando? O que é que eu devo fazer? Como que eu posso fazer? Né? Então, fique com essa palavra. Jó, mesmo sendo justo, temente ao Senhor, e tendo tantas riquezas, ele poderia se corromper e não se corrompeu. Ainda assim, a aprovação do Senhor chegou na vida de Jó, e Jó, ainda assim, ele não se fechou. Gente, olha só o que Jó sofreu. Para pensar o que Jó sofreu. Imagine se fosse eu e você. E Jó não se fechou para o Senhor. Ele se humilhou ainda mais. A vida de Jó é um exemplo para nós, que nós estamos muito distantes de passar o que Jó passou. E ainda assim, não negar o Senhor, quem sabe. Eu acredito que o Senhor tem formado cristãs ou cristãs, falem aí, que não vai negar o Senhor em meio a muitas tribulações, em meio a muitas lutas, e essas pessoas ainda assim elas serão aprovadas e terão a sua honra após todas as provações. Porém, para essas determinadas coisas acontecerem, nós precisamos fazer a nossa parte. A aprovação ela não pode só chegar e passar por nós e negligenciarmos mais uma vez. Ela precisa vir e nós sermos aprovados. A aprovação não é só para passar, não. A aprovação tem que te aprovar. Se ela não te aprovar, ela vai continuar vindo, e a gente sempre errando. Essa aprovação é um momento de calamidade que nos aproxima de Deus. Então, faça isso. Se essa tribulação vai te aproximar de Deus, se aproxima de Deus com as suas lutas, com a sua pele, mesmo que você esteja neste momento se coçando com um caco de telha, eu não sei qual é a área, se é o seu orgulho, se é a sua honra, se é o seu caráter, se é a sua mente, não sei o que é, se é o seu casamento, se é o seu relacionamento, se é a sua vida financeira, se é o seu trabalho, não importa, não interessa. Olhe para Deus de forma carinhosa, porque é assim que Ele olha para você. Um abraço.